Um sino é tocado, causando um grande rugido, e finalmente o chefe dos paralelepípedos faz sua aparição, rugindo e infundindo medo em todos. Ele derruba todos, exceto os protagonistas, graças ao seu equipamento. O líder do ataque está assustado, pois nunca tinha visto algo assim. O chefe acusa o líder do ataque de querer eliminar sua tribo, mas ele tenta se desculpar em uma conversa. O chefe permite que ele fale e o líder conta que estão perseguindo um humano, não para caçar seu povo. Eles dizem que irão embora assim que o encontrarem, mas o chefe mostra a ele os corpos do crime que eles deixaram para trás. O líder do ataque tenta culpar Lakota, mas o chefe de paralelepípedos diz que eles não têm ferimentos de bala. Depois disso, começa o julgamento e a sentença, eliminando sem dificuldade e impiedosamente todos os membros da equipe de caça contra Leia. Leia entende que o chefe Kabul é um monstro, muito acima do seu nível. Quando o chefe de Kabul pergunta ao líder do ataque se ele é o último, o líder entra em pânico e começa a gritar por socorro para o Proto, dizendo que vai poupá-lo e revelando instantaneamente sua posição para o monstro. O chefe de paralelepípedos olha para a árvore e descobre que ainda há outro humano ali, o que causa pânico em Proto. Parece que o líder dos atacantes não sabia da localização precisa de Proto, então ele pode relaxar momentaneamente. Mas a paciência do chefe de Kabul chega ao limite e ele ordena ao líder dos atacantes que não entre novamente. O último irritado tenta ameaçá-lo, mas o chefe de paralelepípedos o elimina lentamente e dolorosamente, mesmo com suas súplicas por misericórdia. Leia está assustada, embora aliviada por ter eliminado todos os membros da guilda. Porém, ele permanece alerta, pois agora está em uma situação crítica e não pode esperar por ajuda. Ele precisa sair dali sozinho. O chefe de paralelepípedos ordena a seus súditos que procurem desesperadamente pelo humano desaparecido, e uma oportunidade de fuga se abre diante do protagonista quando os kobolds começam a se dispersar. Leia se sente intimidado pela quantidade de paralelepípedos, mas se prepara para atirar no chefe. De repente, o chefe percebe o cheiro de um humano e alerta seus soldados. Tentando ficar calmo, Leia tenta encontrar uma solução. Ele começa a acalmar sua respiração e mira na cabeça, mas na realidade o chefe não tinha visto o Proto, mas sim o cheiro que vinha da entrada da tribo. Leia sente um pouco de alívio e confusão, desce da árvore e se prepara para procurar um lugar melhor para emboscar o chefe. Ele se pergunta quem eram os humanos que estavam na entrada, mas com um sorriso ele agradece pela ajuda indireta. Depois de se camuflar, ele sai para acabar com o líder na entrada da tribo. Os humanos na entrada são, na verdade, os companheiros do Proto, que fizeram os kobolds caírem em armadilhas. Eles começam a correr e especulam que o chefe deve ser muito forte. Matsu fica surpreso que Lian tenha conseguido expulsar o chefe com as pistas que tinha. Quando a resistência de Ana atinge seu limite, Matsu ativa uma parede de fogo, matando alguns deles. O chefe os segue, mas acaba caindo e eles conseguem se teletransportar ao cruzar a fronteira da aldeia. Descobre-se que Leia estava se preparando para atirar de uma torre de vigia. Quando o chefe estava a 180 metros de distância, Leia abre fogo e consegue acertar um tiro na cabeça, causando pânico entre os paralelepípedos. Eles afirmam que estão ferrados e exclamam que seu chefe foi eliminado. Após a morte do chefe, Proto sobe 2 níveis, emocionado. Em seguida, ele recebe uma caixa que informa que os lacaios do chefe de paralelepípedos serão enfraquecidos em 50% por 1 hora. Leia vê uma pilhagem de itens. Os jogadores e os kobolds caíram. Leia se acalma e verifica suas conquistas e percebe que eles têm se tornado um pouco mais sério. Então ele sente que os... Lembrando também de ativar o sininho de notificações para receberem atualizações sempre que eu postar um novo recap. Jogadores de nível superior têm dificuldade em atirar em monstros chefes, embora ele esteja ciente de que para os melhores jogadores do mundo não seria problema. Além disso, ele recebe 2 conquistas pela vitória no PVP e por derrotar um sujeito perigoso. Deixando isso de lado, Leia se prepara para começar a caçada e, ao amanhecer, ele já estava no nível 32 após terminar com o Carnage. Leia abre o painel do personagem e começa a especular como gastar seus pontos de estatísticas. Ele considera aumentar o recurso que permite que ele use mais suas habilidades.
Ele também pondera que sua classe de jogador deve estar preparada para combate corpo a corpo e de longo alcance. Como em suas mãos ele ou seus amigos vivem com uma bala, então ele decide usar tudo, exceto 5 pontos em seus decks, e permanecer empolgado para ir atrás de uma Gramonia depois que ele chegar no Capitólio. Ele diz que estará ocupado entregando a missão e vendendo todos os gadgets que pegou no campo de batalha. Ele também lembra que deve fazer outra coisa para vender ou entregar a lunchbox do gigante Cook's Mission. No entanto, ele não sabe o que dizer, pois a recompensa não é essa grande coisa. Uma garota espera ansiosamente por alguém porque sua irmã disse a ela que eles poderiam ter conseguido a vitória ou uma derrota. Enquanto Leia vê os itens que encontrou equipando o colar do chefe e se arrependendo de não poder usar sua lança, ele também obtém um anel que dá uma aparente segunda vida. Animadamente, ele parte para entregar a missão. Proto retorna para sua academia sentindo pena de quão ruim é, mas ao entrar, ele ouve 2 tiros e fica alerta. Um dos intrusos começa a gritar que ele não é mais um herói de guerra, enquanto está em outro quarto, alguém reclamava dele pelo problema que causou. No entanto, a Testa atira nele, fazendo com que os 3 fujam, mas fazendo ameaças. Bia se vira para olhar o diretor da academia com espanto, pois seus tiros estavam com um tempo de recarga de menos de 20 segundos. Então ele se pergunta como pode atirar tão rápido. A sobrancelha reage ao ver o Proto e eles se sentam. No entanto, Leia ainda estava chocado e sem palavras com o que viu e tem certeza de que não usou mais do que um único mosquete. Mas mesmo que eles estivessem sentados, ainda se perguntando e analisando a velocidade de recarga do navegador do diretor. Ele pondera que se ele tinha essa capacidade de recarga, ele poderia se tornar o jogador mais poderoso do jogo. Depois de ver o hack com 3 mosquetes, ele deduz que um deles pertence à Testa. A Testa interrompe os pensamentos de Leia e comenta que os Santos Cavaleiros informaram que a mana do chefe de paralelepípedos desapareceu. Então Leia afirma que ele fez isso e, já que ele fez isso em um piscar de olhos, parabeniza-o e dá-lhe as recompensas. Ele diz-lhe que superou as expectativas que Brawl já aborda o protomorfo como um igual. Soleil aproveita para perguntar o que ele fez para atirar tão rápido. Hal diz a ele que ele não deveria se impressionar com algo tão lento assim. Leia, no meio de tanta especulação, decifra que o mosquete pertenceu a um dos antigos fundadores. Hal conta a história dos 3 mosqueteiros para Leia, além da antiga glória que possuía a classe mosqueteiro. Soleil pergunta sobre os outros 2 mosqueteiros, a qual a Testa responde que eles desapareceram durante a guerra. Então Bronn confia nele a missão de encontrar informações sobre eles em 20 dias, obtendo a missão das lendas perdidas. Ficando impressionada, Leia fica confusa, pois é apenas uma missão em que ele terá que procurar informações sobre o Sr. e a Sra. Brawl, que são o casal dos mosqueteiros, se estão vivos ou não. Então ele assume que, porque esta missão existe, é porque eles ainda estão vivos. Leia analisa os riscos da missão e deduz que se ele recusar ou falhar, perderá as expectativas com Brawl. Então ele decide aceitar e pergunta a Brawl se ele acha que é capaz de encontrar os fundadores. Brawl retorna a pergunta, perguntando se ele será capaz de fazê-lo. Então o Proto diz que é melhor tentar do que desistir e diz a ele que a Sra. Brawl o teria encontrado simpático. Mas avisa que não será fácil. Leia aceita a missão de qualquer maneira. Rosnado diz a ela que a última vez que os viu foi em uma noite em que era impossível vigiar as costas de qualquer outra pessoa, a não ser as suas próprias. E Morenas e Elizabeth Mr. e Mrs. Brawl foram procurar um bom lugar para Frank. Soleil estava se movendo sob os trilhos da marcha Atirador de Campo Esportes. Soleil considera que ele terá apenas 4 dias reais para completar a missão e se ele falhar, ele poderia voltar para as missões básicas. E ele segue em frente confiante, porque outros 2 completaram o proto. Começa a coletar informações, mas há pouco que ele pode encontrar. Então, ele chega à loja de um NPC chamado Bigode, que pergunta ao protagonista se ele está procurando algo especial.